Muito boa tarde, gente do mundo, porque nós temos não só pessoas do Brasil e pessoas do Portugal, mas temos também pessoas de muitos outros países que falam português e países que não falam português, onde estão portugueses. Portanto, é um grande prazer estar convosco. Como sabem, nós estamos a desenvolver, Vindas Educação Internacional, estamos a desenvolver um conjunto de conversas confinadas que se passam sempre a esta hora, às quintas-feiras. E estas conversas confinadas fazem parte da nossa responsabilidade social. Foi qualquer coisa que a pandemia nos ensinou, é que não existem problemas só da saúde, problemas só da educação. Todos os problemas são problemas da nossa sociedade em um todo. E por isso a Vindas Educação Internacional também sentiu que tinha de desenvolver, de exercer a sua responsabilidade social. E nós fazemos isto não só com um enorme prazer, mas fazemos também com um sentido de dever, que é nosso dever também estar com vocês, estabelecer estas ligações e, sobretudo, estabelecer uma oportunidade de ânimo para nós todos. E é por isso que nós estamos aqui. Muito bem-vindos e obrigado por estarem connosco. Hoje temos uma convidada de luxo, uma pessoa que tem desenvolvido uma atividade absolutamente extraordinária em Portugal. Essa pessoa é Cristina Gomes da Silva. A Cristina Gomes da Silva é socióloga e, dentro da sociologia, tem-se preocupado e tem-se interessado por sociologia da educação e sociologia da juventude e da família. E, portanto, eu queria dar as boas-vindas à Cristina Gomes da Silva, dizer que é um privilégio tê-la aqui para falar connosco. Aqui está ela, olha, aqui está ela. Dizer que é um grande privilégio tê-la para falar connosco e vamos, como se diz no Brasil, vamos para o bate-papo, ok? Olá a todos, o prazer é meu e o privilégio é meu. Estar aqui com tanta gente e a poder falar daquilo que nós temos andado a fazer. Portanto, eu começo por agradecer ao David e à Luzia este convite e quero também estender o agradecimento a todos os que estão aqui a assistir. Obrigada por terem vindo. Cristina, o teu nome suscitou centenas de adesões e, portanto, vamos ter uma boa conversa aqui. Luz. Muito bem. Olha, Cristina, também queria agradecer a sua participação e ter aceitado esse convite de estar aqui a conversar conosco, uma pessoa da sua envergadura, e é muito bom tê-la aqui conosco nas conversas confinadas. Então, as pessoas estão todas muito desejosas de ouvir falar, não é? E há uma coisa, eu queria talvez começar dando um chute inicial na conversa, e queria te perguntar, Cristina, que a Cristina é diretora da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. A Escola Superior de Educação do Politécnico de Setúbal é uma das principais instituições públicas de formação de profissionais que Portugal tem. É uma instituição que tem as suas vagas sempre lotadas. Esse ano tivemos fila de espera, que é alguma coisa, fila de espera, ou tivemos números que excederam as vagas, que é alguma coisa que, para quem não conhece a dimensão de Portugal, isto é um dado muito importante e muito bom. Setúbal, para quem não é de Portugal, fica a cerca de 50 quilômetros ao sul de Lisboa, que é a capital, então é um lugar próximo de Lisboa, mas para os portugueses e não para os brasileiros é super longe. E a escola superior, eu queria talvez, Cristina, que falasse um pouco sobre o que é dirigir, junto com uma equipa, não é? O que é dirigir uma escola desta envergadura e, sobretudo, focar em como é que foi esta coisa da pandemia e de mandar-nos todos para casa para trabalharmos de forma remota e algumas vezes fazendo ensino online, mas a maioria das vezes fazendo uma atividade remota e à distância. Obrigada, Luzia, por este pontapé de saída. Dirigir uma escola desta envergadura é um trabalho coletivo. Ou seja, eu não estou sozinha, eu estou com os meus subdiretores, estou com os funcionários não docentes, estou com todos os professores
e estou também com os estudantes, e estou com a direção, a presidência do Instituto Politécnico, portanto eu estou com toda a gente que no fundo está empenhada em fazer com que as coisas funcionem. E esse é o nosso grande objetivo. Quando nós temos esse objetivo para cumprir, temos que dar o nosso melhor, sempre, seja em que situação for. Na situação adversa é mais complicado, mas como a gente sabe que o objetivo é aquele, não saímos muito dos trilhos. E, portanto, aquilo que nós fizemos quando a pandemia se declarou, e ainda estávamos a uns dias da proclamação do estado de emergência, nós tínhamos recomeçado as atividades do segundo semestre há relativamente pouco tempo, e o nosso tecido, os contextos em que nós nos movemos, são contextos onde há, sobretudo, pessoas. São os lares de terceira idade, são as associações de animação, são as creches, os jardins de infância, as escolas. Portanto, nós tínhamos estudantes que estavam nos contextos de estágio e tínhamos pessoas nestes contextos todos, os orientadores também, e quando começámos a perceber que a dimensão da pandemia estava, no fundo, ela estava a progredir muito rapidamente, e no dia 9 de março fizemos regressar toda a gente a casa, e toda a gente regressou para corrermos o mínimo de riscos, porque não sabíamos o que é que estava em causa, mas a nossa preocupação principal foi com quem podia estar em risco, ou em contextos de risco. E, nesse sentido, cancelámos todas as atividades e calculando, obviamente, o risco que isto comportava para, por exemplo, os nossos estudantes que estavam em contextos educativos, e em que o risco era maior. Porquê? Porque não há educação sem relação. E eles tinham... a aprendizagem que eles estavam a fazer em contexto era também uma aprendizagem do que é... daquilo que os espera quando eles forem profissionais. É a aprendizagem da relação. A educação é relação, para começar. E, portanto, eles também tiveram que repensar o que é que estava a acontecer e como é que eles iam regressar a casa, como é que iam manter contacto connosco, professores, e como é que iam preparar-se, no fundo, para aquilo que aí vinha, que nós não sabíamos que ia demorar tanto tempo, e vai demorar ainda mais, mas a nossa preocupação foi esta. Não sei se queres que eu avance já com aquilo que nós fomos fazer. Eu me lembro, Cristina, que nós estávamos, quando não tínhamos o primeiro caso em Portugal, nós estávamos num congresso reunidos lá na ESE de Setúbal, né, com a Ariana Cosme, com gente, não é? E 2 dias depois nós viemos para o confinamento, e era mesmo aquele sentimento que nós tínhamos naquele momento. Será que é a última vez? E nós já começávamos, não podemos dar beijinhos, temos que estar longe, e essa sensação estranha, não é? Foi muito esquisito aquilo. Bom, aquilo que nós a seguir tínhamos à nossa espera era qualquer coisa para a qual ninguém estava preparado, não é? Exato. E deixem-me dizer-vos isto, embora não tenhamos tido nenhum caso complicado nos nossos, nem na ESE, nem no IPS, portanto tivemos pessoas contaminadas, mas muito ligeiramente, e as coisas resolveram-se muito sem outras complicações, 1 ou 2 casos, não tivemos mais do que isto, mas aquilo que aí vinha, todos os dias eu pensava numa frase que deu título a um livro, do Philippe Pernoud, e o título do livro é Ensinar. O que é ensinar? É agir na urgência e decidir na incerteza. E nunca, para mim, fez tanto sentido esta frase do Philippe Pernoud como neste período. Foi, de facto, agir na urgência e decidir na incerteza. Na incerteza de quê? Dos resultados que íamos conseguir,
de como é que, passados aqueles 15 dias que nós pensámos, bom, vamos aqui até 26 de março tentar fazer com que as pessoas se apropriem de uma série de dispositivos e ferramentas que auxiliem no ensino remoto, porque nós sabíamos que não estávamos a fazer ensino à distância, não era essa a metodologia, nós estávamos de facto a fazer ensino remoto de emergência, é assim, aquilo que nós fizemos chama-se assim, não se chama outra coisa, e aquilo que a nossa grande preocupação era não deixar ninguém para trás e não deixar ninguém a falar sozinho. Tinha de ter sempre um interlocutor. Cristina, isso é muito interessante, porque eu penso que uma das grandes provas que nós passamos foi a prova exatamente em relação a nós estarmos numa situação em que não era previsível, em que nós nos sentíamos frágeis, em que nós nos sentíamos complexos, em que nós sentíamos que não tínhamos respostas para as coisas. E eu penso que foi uma grande prova de stress para a nossa resiliência, não é? Que, em relação a isso, quer dizer, será que isto é assim? Será que esta semana é assim? E para a semana será assim? Amanhã será assim? E isso foi uma prova realmente muito dura para todas as pessoas. Olha, como é que os teus professores da tua escola se adaptaram a esse ensino remoto de emergência? Como é que foi? Como é que foi? Foram todos extraordinários. Toda a gente foi extraordinária neste processo. Os estudantes, e eu estive numa reunião com estudantes e em que eles diziam: nós portamos muito pior do que os professores. Os professores têm sido inexcedíveis e nós às vezes nem sequer ligamos, e depois havia uma que dizia porque desligam as câmaras e porque desligam o som e porque não sabemos se eles estão ali, se isto é desrespeito. Portanto, houve ali um grande cuidado por parte de alguns estudantes, também da maioria deles, que percebeu que o esforço que estava a ser feito era, no fundo, para não deixar ninguém para trás. E esse esforço estendeu-se até, diz David. Não, acho que era isso. Acho que essa questão que tu estás a colocar é muito importante, porque este teste de stress aos professores foi também um teste de stress para os alunos, não é? Porque nós acabamos por estar a delegar mais nos alunos do que antes as questões de autonomia, de responsabilidade, de organização, que era uma responsabilidade que antes estava mais com os professores e de repente passou toda para cima dos alunos, não é? Cristina? Passou todo ou passou mais do que aquilo que é habitual passar, não é? Depois tivemos alguns problemas que fomos identificando e que nem suspeitávamos que eles existiam com os nossos alunos, ou seja, aquilo que nós que começámos a ouvir a dada altura sobre esta pandemia revelou mais as desigualdades. Nós sabíamos que elas existiam, mas não sabíamos que eram tão extensas, tão profundas, tão permanentes, tão perenes. Aquilo que nós achávamos que existia nos outros níveis de ensino, afinal, também existia no ensino superior. E nós tivemos esse cuidado de perguntar a todos os estudantes se tinham condições, se tinham computador, se tinham internet, para seguir. Portanto, aqueles 15 dias de preparação serviram também para isto e serviram para identificar um número ainda razoável de estudantes que não tinham nem computadores com câmara, nem internet, e o Instituto Politécnico de Setúbal organizou-se de uma forma extraordinária. Recolhemos computadores de pessoas que se disponibilizaram, anónimos, que disseram: eu tenho lá um que já não funciona muito bem, mas para isso é bom, ou que é um bocadinho lento, mas para isso é bom, eu vou limpá-lo, eu vou oferecê-lo. Tivemos esta generosidade enquanto comunidade, e todas as escolas, neste momento, a Escola Superior de Educação está desfalcada dos seus computadores portáteis, porque foram todos para emprestar aos estudantes. E conseguimos em 15 dias, ou 3 semanas, depois demorou ali mais um bocadinho a identificar o resto das necessidades, as câmaras dos computadores que não tinham câmara, a internet móvel, por aí fora, e foi um esforço fantástico, de solidariedade, de grande responsabilidade, de uma assunção da responsabilidade que é a nossa enquanto ensino público,
Nós temos mesmo de garantir esta proximidade. Não há distância, não há ensino, não há educação à distância. E por não haver educação à distância, é que nós não podemos nunca deixar que os estudantes, no caso do superior, e os alunos nos outros níveis de ensino, desapareçam do radar. Não podem. Cristina, e de certa maneira houve comentadores um pouco apressados que estavam a dizer isto não pode ficar à distância, como se alguma vez se tivesse posto essa hipótese, não é? Porque seria uma hipótese completamente absurda. Eu digo que seria daqueles filmes de ficção científica da série B, não é? De repente ficarmos todos à distância, seria impensável. Olha, Cristina, o que é que tu pensas que a tua escola aprendeu com isto? Isto é, que há alguma lição para tirar para o ano letivo que vem aí em setembro? Aprendemos algumas coisas e estamos ainda a aprender. Que é como organizar o trabalho numa outra base, porque o ensino presencial é aquilo que nós estamos habituados. E nós começámos a aprender de algum modo a deslocalizar o contexto em que acontece o ato educativo, o ato de ensino-aprendizagem. E esta deslocalização da sala de aula tradicional, física, presencial, é o grande desafio que nós temos pela frente. Mas eu acho que nós aprendemos a saber também aquilo que não sabíamos fazer. E esse é o primeiro caminho para aprender. É verdade. É verdade. Muito bem, há várias hipóteses aí já para pegar no próximo ano, não é? Que é de que maneira é que o que se passou agora pode ser embutido, pode ser contextualizado, não é? Em novas formas de ensino. É um bom desafio que temos agora para seguir. Cristina, de que forma é que algumas questões da formação de professores, por exemplo, aquela questão dos estágios, aquela questão de como é que isso se passou? Como é que vocês conseguiram procurar colmatar esta dificuldade? Ora bem, essa dificuldade foi uma dificuldade cuja solução foi, nos casos, naqueles em que era possível, colmatada como... nos casos em que eles não precisavam, ou melhor, dito de outra maneira, colocada a questão aos coordenadores de curso, de cada curso, o que é que nós fizemos? Identificámos quais eram as situações em que os estudantes podiam substituir o estágio presencial por um trabalho que podia ser um projeto de intervenção. Em alguns casos isto foi possível. Nos casos dos cursos de educação, portanto, a licenciatura em Educação Básica já estava praticamente concluído, mas os mestrados em Educação não fizeram estágio, pela razão que eu referi há pouco, porque não havia contexto de aprendizagem. E ainda foram... Lembro-me de ouvir numa reunião qualquer, já nem me lembro em que momento, em que diziam... Então, e se fizessem o estágio à distância, punham as crianças, faziam os estudantes intervir nas aulas que os professores estão a lecionar com as crianças? E nós dissemos, não faz sentido. Não faz sentido porque os nossos estudantes têm que ter a experiência da relação direta, têm que ter a experiência da sala, e para quem está a começar, isto não é bom para quem está, no fundo, a preparar-se para a profissão. Ou seja, sendo a educação, o ato educativo, um ato eminentemente relacional, ele não pode, em contexto de aprendizagem, que é aquilo que os nossos estudantes são aprendizes de qualquer coisa, não pode nunca suprimir o contexto da relação. E o que nós fizemos foi adiar. E adiámos para ver como é que agora regressar em setembro, como é que vamos regressar em setembro, em que condições. No fundo, o que nós fizemos também foi dar um espaço para respirar. Respiremos todos um bocadinho. O mundo não acaba aqui. E havia a preocupação por parte dos estudantes, que é uma preocupação legítima e à qual nós também tentámos responder, que tinha a ver com as propinas e com aquilo que eles tinham, mas se eu não acabo o curso agora, eu vou ter
estar mais um semestre e vou ter que pagar mais um semestre de propinas e vou ter que entregar o meu relatório fora de tempo. E então nós decidimos globalmente mais uma vez, não foi só a IES que tomou essa decisão, as propinas podem ser pagas mais tarde e os relatórios podem ser entregues mais tarde, mas nós não abrimos mão desta experiência fundadora para quem está a aprender a ser professor, que é estar numa sala de aula, ouvir, a sentir as emoções todas que perpassam quando nós estamos com 25 crianças, ou 20 crianças, ou quantas forem, mas a emoção da relação tem de estar presente. E mediada pelos ecrãs, dificilmente ela estaria presente. Eu queria dar um depoimento em relação a isso. Eu sou professora, a Cristina é minha diretora, sobre o que foi o esforço que a Escola Superior de Educação fez em relação a formar os professores, por um lado, garantir a nossa formação enquanto professores, mas, por outro lado, houve uma coisa muito interessante, que foi a opção da Escola Superior de Educação dizer aos professores: existe Zoom, Teams, Moodle, Classroom, Kahoot, dar-nos a formação de tudo e dizer: usem aquilo que vocês se sentirem confortáveis, usem aquilo, comecem primeiro com aquilo que para vocês for mais fácil. E essa retaguarda que nós tivemos, e com essa flexibilidade no sentido de apoiar os professores, para nós professores, eu sinto que foi uma decisão importantíssima, porque se nós tivéssemos amarrados, tentando fazer um ensino online, enquanto aquilo era algo de remoto, na verdade, nós iríamos nos atrapalhar e talvez fazer muito pior do que o que fizemos. E queria também dar um depoimento em relação às aulas práticas que puderam acontecer mesmo no remoto. Houve muita coisa prática, houve muito debate em grupo, debate em equipa, muita coisa muito interessante que aconteceu e que nós aprendemos, e que eu acho, Cristina, que nós vamos levar para sempre, porque há algumas coisas que são mesmo para ir para a plataforma, são mesmo para ir para o online, porque esta relação é realmente a coisa mais importante que nós temos, não é, Cristina? A relação com o outro. É isso que nos une, é isso que nos faz. Agora, nós estamos vivendo, é claro, um momento de absoluta exceção. Há uma coisa também que foi muito positiva apesar do confinamento, mas foi positiva no confinamento, que deu para a gente perceber, e que tem a ver com uma coisa que tu acabaste de dizer, Luzia, que deu para perceber o que era essencial, qual é a essência do momento presencial, ou dos momentos presenciais, e o que é que nós podemos dispensar, passando, agora vou buscar uma coisa que o David há bocadinho também tinha dito, passando para os estudantes uma maior responsabilidade, uma maior autonomia e uma maior independência. Ou seja, a passividade, ou a suposta, ou a tradicional, ou a esperada, nem sei qual é aqui o qualificativo, passividade dos estudantes que se dirigem à escola, que se sentam nas cadeiras, que ficam a ouvir, ela, de algum modo, ela teve de ser abanada. Esta passividade teve de ser abanada. Porquê? Porque eles tiveram de ser mais responsabilizados. E, do meu ponto de vista, isto é uma aprendizagem positiva nesta pandemia que foi tão negativa, e está a ser ainda, para todos nós. Porquê? Porque a educação é o caminho para a liberdade. Eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isto. E para a liberdade, com mais o que é a mistura, com a independência, com a autonomia e com a responsabilidade. E, neste momento, eles aprenderam, de facto, a ser mais livres e a ser mais responsáveis. E isto já valeu. Pena que tenha sido pelos maus motivos. Estavas a levantar.
Eu vou só mandar uma boca aqui. Duas coisas, para quem está nos assistindo, mensalidade em Portugal chama propina, tá? Tá. Ok. Propina no Brasil tem outro significado. É um pagamento de corrupção. É um suborno. Ok. Então não foi nada disso. Pagar a mensalidade. A gente não aceita propina de aluno, não. Não, a gente aceita mesmo, é o pagamento que é devido. Exatamente. Olha, eu ia pegar nesta questão já quando foi o aperitivo que nós fizemos para esta conversa. A Cristina tinha falado exatamente em 3 valores que eram fundamentais para desenvolver a educação. Mas é interessante que a maneira como tu colocaste, Cristina, logo à cabeça foi a questão da liberdade, a importância da liberdade. E que eu penso que é uma liberdade que se exerce muito no ensino superior, mas que é mais do que no ensino superior. Tu queres falar um pouco sobre como é que, da mesma maneira que a educação está tão ligada à relação, como é que a educação está tão ligada à liberdade? Eu acho que, eu considero, eu penso, tenho pensado sobre isto, que não há plena realização de qualquer ser humano sem liberdade. Mas essa liberdade não é uma liberdade ilimitada. É uma liberdade que está limitada pelas oportunidades, pela disponibilidade de meios e pela responsabilidade. A responsabilidade é o que delimita e limita a minha liberdade. E a educação é o caminho para isto tudo. Eu não posso ser livre se não souber que tenho o direito de saber mais do que aquilo que, por exemplo, o meu contexto socioeconómico de origem me permitiu. Muito bem. Essa é uma liberdade importante, não é, Cristina? Que é a liberdade que a educação dá para a pessoa ultrapassar, para a pessoa superar, para a pessoa, digamos, não ter a mesma profissão que os pais e pensar a mesma coisa que os pais, não é? Isso é uma dimensão também da liberdade, é, Cristina? Sem dúvida. Ou seja, todos nós, venhamos de onde viermos em termos de contexto socioeconómico, todos nós herdamos, temos uma herança, carregamos uma herança, seja ela qual for. Mas quem é que pode exercer, no fundo, a sua liberdade para escolher em função da herança que traz? São, no fundo, sempre aqueles que têm uma herança que lhes permite ser mais livres. Ser mais livres até na escolha. Se eu estiver mais liberta da minha herança, eu posso escolher de uma forma que tenha a ver, que me realize mais, mas também que me responsabilize mais, porque eu não consigo realizar-me se não for com responsabilidade, nem com autonomia. Como é que eu penso fora do contexto onde eu venho? Isso é muito importante. Quando o meu contexto me é adverso, ou melhor, quando o meu contexto é adverso não só a mim, mas às pessoas que pertencem a uma classe social ou às classes sociais mais desprovidas, mais desprotegidas, mais desfavorecidas, e a gente sabe que é estrutural e que se mantém, qual é o caminho para a liberdade? É a educação. Mas não é uma educação que acontece em qualquer contexto, é a educação que acontece, do meu ponto de vista, na escola pública. A escola pública é o grande instrumento de concretização desta educação para todos. Não temos hoje, não tenho eu, não tens tu, somos muitos a não ter dúvidas sobre isto. E ainda bem, e somos muitos também a, no fundo, dizer a escola pública tem de estar ao serviço de toda a gente.
Cristina, de certa maneira, é uma perspectiva que Paulo Freire desenvolveu com aquela questão da educação emancipatória, não é? De uma educação que, de certa maneira, liberte a pessoa das amarras do que tu dizias, não é? Do que nós trazemos, não é? E do que é que a escola... E, aliás, até é interessante, uma pequena reflexão, é como é que esta pandemia, para além de todo o mal que nos fez, ainda nos afetou a liberdade, porque nos confinou outra vez às famílias, não é? E, de certa maneira, nós estávamos à espera de continuar com essa liberdade que a escola pública, apesar de tudo e apesar de todas as dificuldades que nós encontramos, mas que a escola pública continua a ser esse repositório de liberdade, não é? A Sofia de Mello Braga falava dos herdeiros da liberdade, não é? A escola pública é uma herdeira da liberdade, não é? Mas falaste de outros dois valores, Cristina. Além da liberdade, havia dois valores mais que eram importantes na educação. Penso que falaste na responsabilidade também e num outro. Queres desenvolver um pouco mais o que é que a escola transmite com esses valores? A responsabilidade começa primeiro nos adultos, não é? Porque, como dizia a Hannah Arendt, os adultos são responsáveis pelo mundo e pelo mundo que vão, no fundo, transmitindo às gerações mais jovens, e que são aquelas que são, num determinado momento, quando são mais pequenos, são as mais vulneráveis. E um adulto que se demite dessa responsabilidade de fazer a transmissão do mundo, no fundo, demite-se de educar. E não ensina a responsabilidade nem a autonomia. Porque eu só consigo educar para a autonomia quando consigo educar para a responsabilidade. Muito bem. Então teríamos aqui um triângulo, não é? Teríamos um triângulo de liberdade, autonomia e responsabilidade. Era isso, Cristina, que achas que são o tesouro da educação, não é? Para mim, sim. E isto tudo tem de acontecer num contexto muito preciso, que é a escola pública. Ele pode acontecer na escola privada, porque as escolas privadas têm os seus projetos, não importa quais são. Se é mais laico ou mais religioso, não importa nada, não importa nada. A mim o que me importa é que a escola pública tenha isto sempre presente. Porque é na escola pública que eu também aprendo a ser cidadã e cidadão. E esta cidadania é uma cidadania para... é a cidadania da democracia. É diferente. É assim, eu sou cidadã, mas sou cidadã num determinado contexto. E no contexto democrático, eu tenho que ser cidadã livre, autónoma e responsável. Portanto, se quiseres, tens aí mais duas... mais duas, sim. É uma fórmula. É o 3 mais 2. 3 mais 2. Mais duas pontinhas. Sem dúvida. Olha, Cristina, deste aí um gancho agora que eu acho que era interessante, que era que tu falasses um pouco sobre o trabalho que tu fizeste no Conselho da Europa durante esse tempo, sobre a questão da cidadania e dos direitos humanos, que eu acho que é uma questão, e também te queria perguntar isso, mas que eu acho que é uma questão absolutamente estratégica para desenvolvermos na nossa educação. Como é que foi o teu trabalho? O que é que tu fizeste? O que é que ficou por fazer? Olha, David, relativamente ao Conselho da Europa, foi uma experiência muito, muito interessante e muito positiva, mas que ficou um bocadinho aquém daquilo que poderia ter sido, ou daquilo que poderá ser. E há aqui razões que nos ultrapassam, quer a nós enquanto país, quer ao Ministério da Educação, quer a mim, porquê? Porque a margem da autonomia, lá está, é muito reduzida. E o Conselho da Europa, sendo um organismo que pensa, portanto, as políticas são pensadas, são discutidas, são levadas para os respectivos Estados-membros e depois tentamos que elas sejam, que se instalem nos países, mas não há ali um caráter vinculativo. De qualquer modo, aquilo que nós temos de muito positivo, portanto, o Conselho da Europa
há uns anos, estabeleceu o referencial da Educação para a Cidadania Democrática. E a nossa Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que foi reestruturada em 2015, foi beber este referencial. E isto, portanto, isto é uma coisa extraordinária, que foi nós conseguirmos, são 47 países, os países membros do Conselho da Europa, e foi conseguirmos um consenso à volta daquilo que eram questões essenciais e valores essenciais, e que nós, portugueses, conseguimos trazer para a nossa Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Mas isto não foi obra minha, isto já tinha começado a ser feito. Isso é muito importante, Cristina, porque às vezes nós não conseguimos fazer a lista de supermercado com o nosso parceiro em casa, quanto mais 47 países a escreverem um documento, não é? É muito importante. Cristina, qual é a tua avaliação sobre o trabalho que nós estamos a fazer em Portugal sobre direitos humanos e cidadania nas nossas escolas? Qual é a tua avaliação sobre isso? David, há outra... Eu gosto muito do PERNU. E há uma... Tens bom gosto. Há uma ideia que eu li há muitos anos, quando comecei a interessar por estas coisas da Sociologia da Educação. Quer dizer, ainda era estudante no ISCTE, mas depois havia um senhor fantástico, que tu conheceste bem, chamado Steve Storer, que era professor de Sociologia da Educação. E aquela opção só acontecia no 3º ano da licenciatura. E eu andava ali aflitinha para chegar ao 3º ano e para poder escolher a Sociologia da Educação. No ano em que eu cheguei ao 3º ano, ele foi para o Porto. Não se faz. Não chegaste a ser aluna dele. Não, depois, mais tarde, ele veio ser meu arguento na tese de mestrado. Mas, portanto, recuperei aí um bocadinho daquela perda. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que o Philippe Pernoud tem uma frase que eu acho fantástica sobre a cidadania e o que está implícito na cidadania. E ele diz que as ditaduras, quando se trata de se ensinarem, não hesitam. Elas ensinam-se, elas impõem-se. E a escola, como dizia o outro, é um aparelho ideológico de Estado fortíssimo. Não é? O outro. E esta ideia de que as ditaduras se ensinam sem hesitar e as democracias não, é qualquer coisa que me deixa muito preocupada. Porquê? Porque por ser um sistema aberto, a democracia é quase como se demitisse de se ensinar, para não se impor. Ora, isto não pode acontecer. E um professor que é professor num regime democrático não pode ter o mesmo perfil que um professor que é professor num regime ditatorial. E a formação de professores tem de entrar por aqui. E tem de entrar por aqui como? Esse é o nosso grande desafio todos os dias. Porque, entre outras coisas, porque nós achamos que aquilo que é importante que os meninos saibam é matemática, ciências, português e o resto. O resto depende da vontade do professor que está à frente dos estudantes. Nós, há 2 anos, quando Portugal, mais ou menos, celebrou o fim da escravatura na nossa escola, foi em 2019, fez 150 anos da lei que aboliu formalmente a escravatura. E o que caminho é que nós fizemos de lá para cá? E nós, eu e mais um grupo de professores, fizemos um roteiro para uma educação antirracista. Andámos um ano a fazer aquilo.
e fizemos conferências, debates, exposições, e no fim pensámos, e como é que a gente agora vai passar isto para a comunidade? E passámos numa associação muito feliz com a Câmara Municipal de Setúbal, com uma proposta que foi, vamos lá ver onde é que está ainda hoje, onde é que nós ainda hoje podemos encontrar vestígios da presença negra na cidade de Setúbal. E andámos a ver onde é que estava essa presença negra, como é que ela se ainda identificava no espaço público, e encontramos algumas coisas. O resultado foi um folheto que hoje está, um roteiro, no fundo, um roteiro sobre a presença negra na cidade de Setúbal, que está disponível digitalmente e em papel. A Câmara tem nós oferecemos esse trabalho à Câmara Municipal, e isto para dizer o quê? Para dizer que tentámos trazer professores e foi uma experiência felicíssima, porque nós abrimos finalmente aquilo tudo à comunidade e à comunidade docente, e eles vieram frequentar as ações de formação, vieram repensar o que é isto do racismo, de discutir o racismo no século XXI, e esta experiência foi extraordinária. Findo isto, criámos este ano para os nossos estudantes, portanto agora já só numa versão mais caseira, também está disponível no nosso site, aquilo a que chamamos tertúlias sobre direitos humanos e democracia. DHD, são as nossas tertúlias DHD. Aliás, fui convidado para uma delas. É verdade, é verdade. E viemos desenvolvendo aquilo. Hoje é um site, portanto, a pandemia também nos retirou esta possibilidade, ainda fizemos uma conferência online, que também foi muito frequentada, com o Daniel Oliveira sobre liberdade de expressão, mas isto tudo para dizer o quê? Já me estou aqui a dispersar, para dizer que ou nós trazemos estas temáticas para o nosso cotidiano, e para o cotidiano da sala de aula, e para o cotidiano das discussões de café, não importa, de um bar da escola, ou não os discutimos. E não discutindo, não refletimos. E, portanto, se isto não passar para dentro dos currículos de formação de professores, que é aí que eu acho que devia estar, e deve estar de uma forma mais permanente, mais explícita, não me interessa nada aquela conversa de mas isso qualquer disciplina pode abordar. Não é verdade. Porque a gente sabe que depois acaba por não abordar. Porque na matemática a gente às vezes continua, às vezes ou muitas vezes, continua a somar peras com maçãs e a fazer gráficos das peras e das maçãs. Isto eu estou a brincar um bocadinho, se está aqui alguém da matemática, vá-me fuzilar. Mas eu também posso fazer gráficos sobre a educação e o acesso à educação no mundo. Muito bem. O acesso à água potável no mundo. Eu posso fazer matemática de tudo. Olha, a Margarida está aí a fazer uma pergunta que tem a ver com isto que eu acabei de dizer, Margarida. Em relação a... Luz, eu já te vou passar a palavra, deixa-me só realçar uma questão que eu penso que é importantíssima, que foi o começo da fala da Cristina em relação a isto. Como é que... Não, é muito rápido, depois entras a seguir. Como é que é tão importante nós sentirmos que a democracia não é mais fraca para desenvolver estes temas. Isso é muito importante. Porque nós às vezes ficamos naquele relativismo, naquela coisa, e não somos afirmativos em relação a estes direitos que são realmente a razão de ser da nossa humanidade. O documento da Unesco, há pouco tempo, que foi editado há meia dúzia de dias, sobre a pós-Covid, dizia nós temos que expandir a tessitura das formas de ser humano. Expandir a tessitura das formas de ser humano. E nós não temos que ter vergonha nem dúvidas sobre isto. Nós temos que ser afirmativos e temos que ser proativos para resolver estas questões. Acho que é uma excelente perspectiva, Cristina. Eu aqui há uns dias ouvi uma conferência que o António Nova também deu por estas vias, não é? Porque agora, hoje é tudo por estas vias. Hoje é tudo. E em que ele dizia que, ele acrescentava, olha, afinal tens 6 pontas da vida.
A liberdade, ele não falou disto, mas eu agora acrescento. Ele falava de liberdade e coragem. Coragem. E não há democracia de qualidade sem coragem. Porquê? Porque nós temos competências críticas, nós temos competências para denunciar, mas tal como o Novo dizia nesta conferência, nós temos que ter as competências criativas também para enunciar. E é aí que entra a minha liberdade para transformar. E a minha coragem para dizer isto está mal. E isto está bem. E então vamos por aqui, não vamos pelo outro lado. Muito bem. Cristina, isso tem tudo a ver com... houve uma questão recorrente aqui no chat, eu estou seguindo o chat aqui do direto, vou colocando o que é possível aqui à frente, mas a pergunta sobre a disciplina de cidadania. Na sequência da pergunta que o Davi fez a respeito de como é que está a educação em Portugal hoje, Portugal, nesse momento, tem um perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, portanto, Portugal deu 2 passos atrás em termos legislativos e definiu qual é o aluno que eu quero, onde é que eu quero chegar, que aluno que eu quero ter quando ele terminar a sua escolarização básica e obrigatória. E a partir deste documento do perfil dos alunos, que é de 2017, as outras legislações, principais legislações da educação de Portugal, decorreram desse documento. Então, eu tenho quais são as competências que eu quero que esses alunos atinjam, e a partir daí eu vou criando as legislações que vão dando suporte para isso, nomeadamente 2 legislações, uma que fala sobre a autonomia das escolas e a flexibilidade curricular, e outra que fala sobre educação inclusiva. Dentro desse contexto, há uma série de ações que Portugal fez e tem feito no desenvolvimento da qualidade da educação, e um deles, fantástico, na minha opinião, mas as pessoas querem saber a sua opinião, é o projeto da cidadania, que nós sabemos que talvez seja um dos mais desafiadores projetos que existem, porque mexe-se num vespeiro enorme, e queria realmente que abordasse um pouquinho dessa questão da educação e da cidadania, que é uma pergunta que está recorrente aqui no nosso chat. Vamos lá ver. O Ministério da Educação e a equipa que esteve na base da elaboração do perfil do aluno fez um trabalho extraordinário que nós já deveríamos, no fundo, o que é que aconteceu? Parou-se para pensar, que é coisa que a gente às vezes não faz, não é? É muito fácil empurrar, ir fazendo, não avaliar. O perfil do aluno é o resultado de uma paragem para pensar, para refletir. O que é que se quer? O que é que se quer e como é que se quer atingir isto? Como é que a gente lá chega? E a partir daí, portanto, nós tínhamos uma lei de bases de 86, que é uma lei de bases que foi um marco extraordinário na história da educação, e depois viemos tendo desenvolvimentos. Mas o perfil do aluno de 2017 é um documento fundamental para percebermos onde é que queremos chegar e como é que queremos chegar. E as aprendizagens essenciais, os novos modelos de avaliação, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, tudo isto depois foram, no fundo, instrumentos que foram postos ao serviço da construção e da consolidação deste perfil do aluno. Como é que isto está a acontecer no terreno? Está a acontecer de forma diversa, porque a apropriação local feita pelos atores locais destas políticas assim o dita, não é? Portanto, nós fazemos esta apropriação, mas o Ministério da Educação, este Ministério da Educação, tem feito um trabalho muito importante de acompanhamento daquilo que está no terreno. E aquilo que os alunos vão fazendo para aprender a democracia, como dizia o John Dewey no início do século XX, tinha esta ideia também, que é
A escola é um instrumento de construção da democracia, mas com uma condição. Tem de se aprender a democracia fazendo a democracia dentro da escola. E isto é uma coisa que acontece hoje já muito mais do que acontecia há uns anos nas nossas escolas. E temos projetos, e temos as assembleias de turma, e temos a voz dos alunos, e temos os orçamentos, como é que se chama? Não é participativos, dentro das escolas, eles votam, em algumas escolas, votam qual é a fatia do orçamento que deve ser aplicada nisto e não naquilo, e os alunos são eles a decidir e a identificar, no fundo, a necessidade e para onde é que o orçamento pode ser canalizado. E tudo isto são instrumentos que nos ajudam a construir estes cidadãos, à luz daquilo que está estabelecido no perfil do aluno. São passos pequenos, mas são passos fundamentais. E à luz daquele teu triângulo inicial. E à luz daquele teu triângulo inicial, como é que eu posso pedir autonomia e responsabilidade e liberdade se os alunos não tiverem voz, não tiverem essa possibilidade de exercerem, de controlarem um pouco a sua vida, não é? Dentro de uma da escola, não é? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Sim, senhora. Mas nós temos professores fantásticos no terreno. Se não fossem eles, agora estou a falar dos outros níveis de ensino, esta pandemia teria tido efeitos ainda mais devastadores, mas aqueles que ficaram, volta à minha preocupação inicial, aqueles que ficaram fora do radar, temos de ir buscá-los rapidamente, porque senão desaparecem de uma forma muito mais duradoura, e isso a gente não quer. Exatamente. Essa tem sido uma grande luta nossa. As pessoas aqui no chat também perguntaram sobre a questão da inclusão ou da educação inclusiva. Eu talvez não falasse nesse momento. Há outras lives aqui que eu sugeriria que as pessoas subscrevessem o nosso canal do YouTube, porque justamente as conversas confinadas que nós decidimos fazer, elas são, na verdade, um manancial de informação, de formação, de conversas, de conceitos que podem ser usados, inclusive, em aulas, em reuniões de professores ou de pais. Está feito mesmo para isso, essa intenção da Vindas de lançar as conversas confinadas foi uma intenção mesmo de poder criar para as pessoas um repositório que fosse leve e que fosse sério, que fosse engraçado e que fosse útil também. Então, queria convidar quem quiser falar, ouvir mais sobre educação inclusiva. Nós já tivemos lives com Angola, já tivemos lives com Cabo Verde, com o Brasil, para saber como é que isso estava acontecendo, e, portanto, pediria que dessem uma olhadinha no YouTube. Várias pessoas perguntaram aqui: vai haver inscrições para o ano que vem, nos mestrados, na licenciatura? Vai ter inscrição? Os cursos... Já não fazemos só formação de professores e educadores, portanto, temos outras ofertas formativas, temos comunicação social, animação sociocultural, desporto, língua gestual portuguesa, comunicação social, isto é ao nível das licenciaturas. Depois temos... os cursos que são cursos de 2 anos, de nível superior, pós-secundário, mas que não são licenciatura, que são os cursos técnicos superiores especializados. Esta é uma sigla, eu já cursos técnicos superiores profissionais, assim é que é. Temos... que a gente fala. Temos desportos de natureza, temos serviço familiar e comunitário e temos produção audiovisual. Temos uma pós-graduação em educação especial e temos 2 mestrados, um mestrado de educadores, para educadores de infância, e um mestrado para professores de primeiro ciclo. Porquê? Porque em Portugal... E temos aqui uma audiência que não é só portuguesa, para ser professores não basta ter uma licenciatura. Portanto, os nossos estudantes entram para a licenciatura em educação básica, mas depois têm de fazer mais 2 anos ou 1 ano e meio
para serem ou educadores ou professores de primeiro ciclo. E é isso que nós temos neste momento. Estamos a criar outras ofertas formativas, mas é uma questão de irem ao site, que está a passar, já não está? Está sim, está sim. Está sim. E verem quais são as datas, os prazos de candidatura. Temos estudantes internacionais, temos um semestre internacional com 7 disciplinas, todo lecionado em inglês, que é assim um espaço de liberdade também para os professores, porque é sobre temáticas que eles gostam mesmo de trabalhar e aquilo costuma correr muito bem. De maneira que temos ali um mundo à vossa espera e uma escola linda, que é uma coisa, esse é o nosso orgulho, que é um projeto do arquiteto Cisa Vieira. Para quem não conhece, agora saem daqui e vão ver quem é o arquiteto Cisa Vieira. Foi ele que concebeu a nossa escola, que é maravilhosa, linda. E depois temos um sobreiro, que é o sobreiro Alma. Eu chamo-lhe o sobreiro Alma, porque se ele um dia morre, vai-se-nos a alma, de certeza absoluta. Mas ele não vai morrer. Portanto, sobreiro, para quem não sabe, é a árvore de onde se tira a cortiça, de onde se fazem as rolhas e muitas outras coisas mais. Exatamente. Eu só queria deixar aqui uma mensagem aos professores. E a mensagem é esta. Errei feio. Isso foi censura. Não há educação neutra. E por não haver educação neutra, os professores também não podem ser neutros. Portanto, não tenham nenhuma desconfiança relativamente à necessidade que há de pensar o que é isto de ser professor em democracia e ensinar cidadania e ensinar direitos humanos e ensinar aquilo que é o ar que a gente respira. Não tenham medo de se posicionarem, porque não há neutralidade na educação. Há que haver a coragem de assumir aquilo que nós queremos fazer e dizer. E pronto, agora já podes pôr a música. Uau! Então vamos pôr uma música escolhida. Que fecho, que bom, que fecho. Vamos pôr uma música escolhida pela Cristina. Então nós vamos agora colocar aqui. Tem tudo a ver com aquilo que a gente esteve a dizer. Ai, Salvador. Se o mundo Isto foi uma surpresa! Bem, Cristina! E pronto. Que surpresa maravilhosa! Bem, que fim de conversa, que coisa muito linda! Excelente conversa, Cristina, muito obrigado. Um grande abraço para todos os que estiveram a assistir também. Muito obrigada, Cristina, gente. Foi ótima. Partimos da educação, da pandemia, para a liberdade, para a cidadania, para os direitos humanos. É isso que nós todos acreditamos, na palavra utopia e nas outras todas que rimam com utopia, não é? Muito obrigada, Cristina. Obrigada eu. Obrigado. Professoras e as nossas alunas também que estiveram aqui, toda a gente que é amiga da gente. Muito obrigada, gente. Obrigado. Obrigada, fiquem bem. Ai, que emoção. Tchau. Tchau.